Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã registra mais 3 casos de Covid e 2 mortes suspeitas continuam sob investigação. 27 contaminados estão em período de transmissão e precisam ficar em quarentena. Inadimplência no ensino superior cresceu 30% após a pandemia. Atendimento no Fórum de Tupã continua sendo feito de forma remota e somente após agendamento. E a Justiça recomenda que cidadãos tenham o e-título, a forma digital e mais segura do título eleitoral. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Mesmo com os índices em queda por todo o país, Tupã registrou em um dia mais 3 casos de Covid e 2 mortes suspeitas continuam sob investigação. 27 contaminados estão ainda em período de transmissão e precisam ficar em quarentena. Por isso, ainda é preciso muito cuidado ao sair de casa ou ir a estabelecimentos comerciais. Acompanhe. A Prefeitura de Tupã divulgou nesta terça-feira, dia 20, nova atualização do boletim epidemiológico com os casos de coronavírus na cidade. De acordo com os dados, mais 6 casos suspeitos foram descartados após terem exame negativo para a doença. Outros 7 casos suspeitos foram notificados e 3 novos casos da doença foram confirmados. Com os novos dados, a Prefeitura já realizou um total de 7.947 exames desde o início da pandemia, com 38 óbitos. Já o número de casos confirmados chega a 1.033, sendo 27 ainda em período de transmissão. Tupã tem 17 casos suspeitos que estão aguardando o resultado, incluindo 2 óbitos em investigação. O percentual de pacientes hospitalizados em relação aos 20 leitos destinados aos pacientes de coronavírus está em 50%, com 5 pacientes de Tupã e 5 pacientes da região. Nenhum paciente internado está fazendo uso de respirador mecânico. Nós estamos acompanhando uma queda nos índices por todo o país, mas o Brasil está se abrindo, comércio, nós vemos praias lotadas, estabelecimentos comerciais, vamos ver o resultado disso dentro de algum tempo. Por isso, todo cuidado. Uma vacina deve ficar pronta até o final do ano, início de janeiro, e aí sim nós teremos uma perspectiva de atender a demanda de toda a população. Por isso, mesmo com queda nos índices, tome todo cuidado para que a gente elimine de vez. Vamos esperar um dia aí em que nós não tenhamos nenhum caso registrado em Tupã durante um dia, durante uma semana, durante um mês, para que a nossa população possa ficar de fato tranquila com relação à Covid. Lembrando que mais 2 mortes estão sendo investigadas por terem sido contaminados devido à Covid. Por isso, mantenha todos os cuidados sanitários. Uma notícia nada boa para as faculdades da nossa região. Estudos apontam que a inadimplência no ensino superior cresceu 30% após a pandemia. A inadimplência no ensino superior cresceu 29,9% no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. E os prejuízos causados pela pandemia vão além do atraso nos boletos por parte dos alunos. A evasão subiu 14%. O setor estima a perda de 423 mil alunos entre trancamentos de matrículas, desistências e pessoas que deixaram de ingressar no segundo semestre. Isso significa encolhimento de quase 10% do mercado, que abrange 6,5 milhões de alunos. Os dados são de uma pesquisa do Sindicato das Entidades Mantenedoras, SEMESP, com 53 instituições de ensino. Em São Paulo, a inadimplência, índice de alunos que terminaram o semestre com algum tipo de pendência financeira, foi ainda maior. O aumento foi de 47,7%. A taxa de evasão também subiu mais em São Paulo do que no cenário nacional. O índice foi 18,7% maior que no mesmo período de 2019. O ingresso de novos alunos no segundo semestre, período que representa 30% dos calouros no ano, também ficou abaixo dos últimos anos. No Brasil, o percentual de queda chegou a 19,8%,
com uma redução de 38,2% para cursos presenciais, o segmento mais prejudicado. Composto por 90% de alunos das classes C, D e E, o público de ensino superior privado sofreu com desemprego, diminuição ou perda de renda e suspensão ou redução de contrato de trabalho. São os reflexos da pandemia em vários segmentos. No setor educacional, principalmente faculdades, escolas particulares, houve sim uma desistência por parte de vários alunos, trancamento de matrículas, devido à questão da incerteza com relação ao ensino da maneira que é apresentado e também muitas pessoas que acabaram perdendo emprego, tendo dificuldade para honrar os seus compromissos e decidiram trancar a matrícula para no próximo ano voltar à normalidade. E existem ainda as perspectivas para a entrada de novos alunos a partir do próximo ano. Lembrando que 90% do ensino superior particular no Brasil é das camadas C, D e E, que sofre mais os impactos do desemprego, queda na arrecadação e todos esses problemas. Por isso, nós temos aí essa queda de 30% na inadimplência, temos ainda números de alunos que deixaram as faculdades ou trancaram suas matrículas, mas fica a nossa torcida para que a gente possa reverter o quanto antes esse quadro, porque a educação é fundamental na vida de qualquer cidadão. A formação ajuda a pessoa não só a conseguir um emprego melhor, mas também a ter ganhos maiores, a buscar uma carreira mais adiante e ao mesmo tempo se tornar um cidadão mais consciente, conhecedor dos seus deveres e também dos seus direitos. Nós vamos ver depois do intervalo. O atendimento no Fórum de Tupã continua sendo feito de forma remota e somente após o agendamento. E a Justiça recomenda que os cidadãos tenham o e-título, que é o formato digital e mais seguro do título eleitoral. Voltamos em instantes com estas informações e também a previsão do tempo.